Shalom, meus queridos, mais uma vez, bom dia, Boker Tov, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua, o Mashiach de Israel das Nações. Obrigado pela participação de todos em mais um programa aqui no podcast canal Fábio Pires. Agradecemos a participação daqueles que já estão recebendo as notificações. Eu espero, né, que as notificações estejam sendo recebidas pelos irmãos aí, porque o que esta rede social está aí bloqueando as notificações não é fácil. Entretanto, vamos trabalhando, vamos fazendo o nosso trabalho na medida do possível. Somos um canal simples, um canal humilde, não temos milhares, nem chegamos a 1 milhão de inscritos, mas nossa mensagem está sendo levada, Baruch Hashem, por isso. Bem, mensagem número 118 do dia 11/2, hoje, do podcast Canal Fábio Pires, com o tema O Nome do Salvador, da obra Judaísmo Nazareno, de Tzadok Ben Derer. Gostamos muito de evidenciar esta obra. É uma das obras que nós trabalhamos com o comentário judaico do Novo Testamento, trabalhamos com a obra O Servo Sofredor, trabalhamos com a obra Revelação Messiânica, trabalhamos com a obra Teshuvah, do Adin Ibn Israel, trabalhamos com a Bíblia judaica completa, a Torá, a Torá Sefer. Trabalhamos também com esta obra Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua e de seus Talmidim, do Tzadok Ben Derer, que é Rosh, né, da comunidade Benor, lá do Rio de Janeiro. Quem sabe a gente não faz uma entrevista junto com ele. Eu já o conheci pessoalmente, gosto muito dele. Claro que todos nós guardamos certas diferenças doutrinárias, mas isso não é motivo, né, nenhum para nos afastar, né? Baruch Hashem, por isso. Eu acho que é uma das pessoas aí mais lúcidas dentro do movimento judaico-messiânico, judaico-nazareno. Bem, irmãos, mensagem de hoje, uma mensagem que aí algumas pessoas acho que estavam esperando, talvez. Eu creio que estavam, que é o nome do Salvador. Essa certamente será a parte 1. E amanhã nós vamos continuar com a parte 2, né? E um tema muito relevante, porque nós temos aí uma série de confusões ao redor. E ao longo desta estrada meu curto período de Teshuvah, nesses 10 anos, o Eterno tem nos abençoado e o Eterno tem trazido aí alguns pontos importantes para a nossa vida. Você pode nos encontrar nas redes sociais, o principal, @Fabio73book, e as demais que estão aparecendo aí na sua tela. Você também pode nos achar lá no Instagram, @Livraria Kedushá, pelo Instagram, onde você vai encontrar obras, a nossa pequena livraria, eu na categoria livreiro, distribuímos obras, vendemos as nossas obras por um preço muito bom, aliás, e já estamos fazendo 2 anos de Livraria Kedushá nesse mês de fevereiro. Tá? Então, para essa ocasião especial, nós estamos amanhã, dia 12/2, vamos realizar um sorteio de uma obra para o benefício da tua vida espiritual pela Livraria Kedushá, aqui no podcast Canal Fábio Pires. Então, para você participar desse sorteio, você precisa participar aqui do chat, tá? E participando do chat, você automaticamente entrará nas pessoas que serão participantes do sorteio. Nós vamos sortear amanhã mesmo e divulgamos o ganhador. Se não divulgarmos amanhã, divulgamos até o domingo. E aí nós enviamos essa obra, frete grátis, sem problema nenhum, obviamente, é uma cortesia. Uma maneira de também incentivar a leitura dos nossos irmãos. Então amanhã você pode acompanhar às 9 horas, amanhã será às 9 horas, estou dizendo até o horário, e você vai participar da nossa mensagem, né? E
poderá ganhar uma obra muito importante da livraria aqui do Chá. Bem, você pode nos acompanhar pelo Twitter em @fabio73b. Ainda estamos naquela plataforma. Se você deseja também nos enviar mensagens, esclarecimentos, fique à vontade, mande mensagens para fabio73b@gmail.com. Se você quiser participar também dos nossos grupos de estudos pelo Instagram, pelo Telegram, você pode também mandar um e-mail para fabio73b@gmail.com e você estará inserido nos nossos grupos de estudos. Por que os nossos grupos de estudos não são abertos, não são públicos? Porque eu não quero ter problemas, irmãos. Né? Porque sempre entra pessoas que podem causar problemas. Isso eu sei, o grupo não é um grupo de debates, aí você abrindo para todas as pessoas não vão compreender. Aí aquelas pessoas que estão estimuladas por outros, que provocaram cortina de fumaça na mente das pessoas, porque falaram que o judaísmo é isso, porque disseram que o Midrash é algo satânico, aí a pessoa vai. Então, nós não queremos problemas, nós prezamos pela Shalom, já damos e constantemente fornecemos as nossas justificativas para certas ladainhas que são passadas aqui na internet. Entretanto, o grupo ele recebe pessoas que escrevem para nós, mandam uma mensagem, a gente preza pela organização, pela Shalom, né, do grupo. Então, nossos grupos Estudos Origens Hebraicas 1, Estudos Origens Hebraicas 2 e Estudos do Judaísmo, estamos pautados no judaísmo de Yeshua, como nós lemos ontem, inclusive, em Atos 3, né, no tema Atos 3. Baruch Hashem, então você pode mandar mensagem lá para o Telegram, para o e-mail fabio73b@gmail.com para participar do grupo do Telegram. Obrigado, irmãos. Muito, muito, muito obrigado aos que estão nos acompanhando mais uma vez. Que o Eterno vos abençoe, aos irmãos que estão fazendo parte hoje aqui do chat. Amanhã tem sorteio. Então, se você quiser ganhar um livro, ganhar uma obra, amanhã tem sorteio. Acabamos de começar. Tá? Então, fiquem à vontade, os irmãos. Nós não iniciamos a nossa mensagem ainda. Vamos iniciar agora. Na verdade, né, agradecemos aos nossos irmãos que fazem parte dos nossos grupos, os irmãos que participam também do nosso Shabbat virtual, que ocorre pelo Skype de maneira privada. Se você quiser participar conosco também, envie-nos, tá, mensagem pelo e-mail fabio73b@gmail.com. Quer participar conosco amanhã das 20 às 21h45 do Kabbalat Shabbat, do recebimento do Shabbat, e no sábado das 10 a meio-dia e das 14 às 17 também à tarde fazemos o estudo da Torá Parashá desta semana, Parashá Meshpatim. Portanto, vamos começar esse tema, que é um tema fantástico. Eu gosto muito desse tema. Muito, ainda que a gente não trabalhe com assuntos assim tão complicados, né, que podem causar inclusive desavenças entre as pessoas. Quantos problemas quando iniciei meu Teshuvah lá em 2011, quantas pessoas com tantos problemas sobre o nome, e as pessoas elas brigavam, se degladiavam, né? Hoje em dia as coisas estão um pouquinho melhores, os ânimos estão mais amenos, né? 10 anos, 15 anos atrás os ânimos estavam mais acirrados, tá? E hoje a gente trata, na verdade, de trabalhar um ponto muito, mas muito relevante para a fé. Não que seja aí o principal, entendam, relevante é uma coisa, principal é outra. As pessoas tratam desse tema como o tema principal da emuná, da fé. Não é o tema principal, mas é um tema muito relevante, que é tratar do nome de Mashiach, né? Então a gente especifica isso, na verdade, sabendo que nós estamos dentro de uma temática muito controversa. Por quê? Porque as pessoas
tratam o nome de Mashiach por nomes variados, né? Então, na página 357 da obra do Tzadok Ben Deder, a obra Judaísmo Nazareno, o tema é o nome do Salvador. Então, nós vamos fazer a leitura e a análise. A gente faz a leitura, o Tzadok já deu essa permissão para a gente trabalhar. Ele é o autor do livro, na verdade. Isso desde o programa As Vozes da Techuvá, lá em 2018, quando nós fizemos o programa, e estamos nos acentuando com relação ao que nós precisamos passar a todos. Então vamos lá, o nome do Salvador. Atualmente, muitos cristãos chamam Mashiach, Messias, de Jesus. Tal nome decorreu de um longo processo de transliteração e não tradução, objetivando-se adaptar o nome do Salvador às línguas de outros países. Contudo, o Mashiach é judeu e possui um nome que tanto em hebraico quanto em aramaico é Yeshua, onde o SH possui o som da letra X. Então vamos lá. Eu sou professor de línguas, falo 5 idiomas, leciono esses 5, então inglês, francês, espanhol, alemão, e também dou aula de português para estrangeiros, e sou estudante de hebraico. E já vou fazer aí 31 anos da minha carreira, e a gente, até mesmo na faculdade, né, que a gente faz, a gente tem aí uma noção e fazemos estudos muito importantes de línguas, tá, irmãos? Então, o que a gente quer dizer com isso, na verdade? De que, por exemplo, eu não fiz estudos de filosofia, ou filologia, ou paleologia, ou estudo de línguas antigas, né? Se bem que a faculdade que eu fiz trabalhava as línguas antigas. Agora, entretanto, contudo, todavia, quando a gente estuda uma língua estrangeira, a gente sabe que o nome da pessoa ele é preservado e ele não muda. E esse nome, em não mudando, ele preserva a sua identidade fundamental. Tá? Então, muitos irmãos cristãos, e como eu também, mas a partir do momento, no começo da minha conversão, eu comecei a me dar conta de certas coisas, acho que o Eterno já foi tocando no meu coração, de que havia algo errado nesse nome Jesus, havia algo errado no nome Paulo, havia algo errado no nome Pedro, havia algo nesse nome Tiago, etc, etc. Poxa vida, por que os nomes eram em português, sendo que se eu lia, eu como professor de línguas já, se eu lia a Bíblia em francês, eu tinha comprado uma Bíblia em francês em 96, a Bíblia que eu tenho até hoje, cujo nome lá do Eterno está marcado L'Éternel, que está marcado Eterno, não é chamado de Dieu, não é chamado de Deus, né? Está marcado L'Éternel, e eu achava estranho, poxa, Eterno, Eterno, por que Eterno? Eu não sabia, eu era recém-convertido. Então, irmãos, eu comecei aí poucos anos depois, a me perguntar, poxa vida, por que essa diferença? O nome dele, será que ele era chamado de Jesus? Aí as lideranças, né, eu sempre digo, com todo respeito às lideranças, mas podendo fazer críticas a elas, e faço várias, um tapete de críticas, inclusive às lideranças, porque são pessoas que muitas delas não estudam devidamente ou não querem estudar a verdade, vão até um certo ponto, como é típico da Igreja Católica Românica, esconder a verdade, e é típico também da Igreja Protestante, que é filha da Igreja Católica Romana, ponto. Em sabendo que as pessoas não se atêm a certos pontos. Poxa vida, se em francês ele é chamado de Jesus, será que na época chamavam ele de Jesus ou chamavam ele de Jesus, como é falado em espanhol? Ou chamavam ele de Jesus, como ele é chamado em inglês, seja norte-americano, canadense, australiano, escocês, inglês, ou Jesus no alemão. Irmãos, vocês percebem? Vocês todos conseguem perceber a incoerência. Então, na mentalidade do espanhol, o cristão espanhol acha que ele é chamado de Jesus. Na mentalidade do cristão francês, não, ele é chamado de Jesus. Por favor, isso não existe.
Mas isso é uma coisa tão pequena, isso é uma coisa tão ínfima que as pessoas não conseguem pensar nesse sentido, que alguma coisa está errada. Ou existia uma versão francesa de Jesus, uma versão alemã de Jesus. Por favor, estamos tirando tudo isso e as pessoas não conseguem fazer essa relação quando elas estão dentro do sistema católico protestante. Em saber que aí a identidade do Messias, ele tinha uma identidade própria e que nunca, jamais, ele foi chamado de Jesus na sua época. Nunca, jamais, ele foi chamado de Jesus, Jesus, ou Jesus, ou Issa, como o árabe costuma chamá-lo também, mas que o seu nome era e sempre foi Yeshua. E nós vamos trazer também aqui, provando, inclusive, o porquê desse nome ser assim. Aliás, se você quiser acompanhar também uma das nossas lives especiais que fizemos com o Moré Tiago Matos, o nome de, marcado o nome de Yeshua, né? Ou o nome Yeshua no título, salvo engano meu. Então você pode acompanhar essa live especial que ocorreu numa segunda-feira, fizemos duas, não é? E tratamos desse assunto porque ele, como professor de hebraico, também tem toda a capacidade para fazer isso, como teve uma brilhante palestra, inclusive, que foi apresentada aqui por mim. Mas foi uma palestra simples, né? O que a gente vai tratar é, no mesmo nível que o Moré Tiago Matos colocou, mas tratando também um pouquinho mais profundo com relação à história deste assunto. E lá, com a palestra do irmão Tiago Matos, nós tratamos da etimologia, isto é, a origem da palavra. Ele, como professor de hebraico, nos mostrou a etimologia. Perfeito. Voltando para a obra, em hebraico, Yeshua significa o eterno, é a salvação. Ou o tetragrama, YHWH. Você pode chamá-lo de Yahweh. Yahweh. Alguns chamam de Yahweh. Ok, existe uma variação? Aí, nesse caso, existe sim uma variação nesse sentido, se bem que eu creio que a forma falada, um estudo muito, muito interessante que eu vi, de que a forma falada do tetragrama muito se aproxima da palavra Yahweh, com jogado para dentro da garganta, né? Os estudos linguísticos reforçam muito isso, do que Yahweh, ou do que Yahweh, como é comentado. Então nós estamos falando da pronúncia do tetragrama sagrado. Tá? Isso é muito, mas muito importante. Isto é, então, Yahweh, vamos considerar assim, é a salvação. Ou Yahweh salva, ou simplesmente salvação. Porque a palavra Shua é salvação. Né? Então o nome do Salvador ele não foi escolhido pelos pais de Mashiach, mas sim pelo próprio Eterno, que enviou um malach, enviou um anjo para anunciá-lo a Yosef. Em Matitiahu, capítulo 1, versos 20 a 21, nós temos: Yosef, filho de David, não tenha medo de receber Miriam em sua casa como mulher, pois o que foi gerado nela procede da Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade, ou Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você lhe chamará Yeshua, porque ele salvará seu povo dos pecados dele. Matitiahu 1, versos 20 a 21. Bom, irmãos, só para deixar claro, o assunto não é esse, não vamos nem chegar perto, mas eu defendo, na verdade, o nascimento virginal. Ok? A concepção virginal, na verdade, dada pela Ruach HaKodesh. Tá? Eu respeito também, inclusive, os irmãos que não creem dessa forma. Têm eles os seus motivos para pensarem assim, tem estudos, eles possuem estudos para pensarem dessa maneira. Eu acho que há espaço para a crença, né, nesse sentido, Baruch Hashem, por isso, eu acho que nós temos que considerar, eu sempre procuro considerar esses temas, sabendo que as pessoas que defendem outras visões têm argumentos, às vezes argumentos fortíssimos e muito bem embasados. Prezamos aqui pelo bom senso, como os irmãos sabem, né? Bem, ora, se Yeshua significa Yahweh, a salvação, façamos uma releitura do versículo para entendermos qual foi a mensagem transmitida pelo malach, pelo anjo.
ela dará à luz a um filho. E você lhe chamará Yeshua, isto é, o Eterno é a salvação. Porque ele, Yoshia, isto é, salvará seu povo dos pecados dele. Ainda é Matitiahu 1:21. Nós trazemos aqui, na verdade, uma variação do verbo, né? E mostramos aqui como está marcado na obra, né? Judaísmo Nazareno do Tzadok Ben Derech, a forma, a variação desse verbo Yeshua, né? No caso, Yoshia, salvará. Bom, verifique o jogo de palavras típico da literatura hebraica. O nome do Mashiach será Yeshua, porque ele, Yoshia, isto é, salvará. Diferentemente da cultura ocidental, em que os pais atribuem aos filhos nomes desprovidos de significado, na cultura semita, o nome revela o próprio caráter da pessoa. Daí, o Mashiach recebeu um nome especial que retrata seu caráter e sua própria missão, salvar o povo do Eterno de seus pecados. Então, para aqueles que não se atêm, não sabem, todo o nome na língua hebraica, né, possui um significado, tá, irmãos? E os nomes próprios possuem aí um tema que é muito ligado àquilo que o Eterno tem para as nossas vidas. Então, Michael, Shaul, Yehoshua, Ezequiel, Daniel, etc, etc, tantos Nahum, Havakuk, tantos outros nomes, né? Então a gente sabe que, no caso, o que nós temos aí, na verdade, são variações de significado, nomes diferentes para caráteres diferentes, pessoas diferentes. Cumpre destacar que o anjo nunca poderia ter falado Jesus, visto que a letra J não existe em hebraico, nem em aramaico, línguas faladas por Yeshua e por seus pais. Também não existe J em grego ou em latim, somente veio a ser criada a letra J por volta de 500 anos atrás, ou seja, antes do século XVI, nenhum cristão chamava o Salvador de Jesus, uma vez que não se pronunciava a letra J. Não estamos com isso querendo desmerecer o nome Jesus. Compartilho aqui dessa ideia com o Tzadok. Tá, irmãos? Então a gente não demoniza nomes de maneira nenhuma. Tá? Então não é, na verdade, o nosso feitio fazer isso. Jamais faremos isso, como muitas pessoas fazem, né? E fazem de uma forma muito, como eu posso dizer, muito leviana em si. Nós não podemos fazer isso. A palavra que eu uso é essa mesmo, tá? Leviana. Respeitamos aqueles que adotam o nome Jesus. Muitas pessoas no mundo inteiro são alcançadas por meio do nome de Jesus e obtêm a salvação, como de fato têm visto há tempos. Um nome que já se tornou consagrado nos últimos séculos, porém preferimos utilizar o nome verdadeiro em hebraico e aramaico, Yeshua. Mais importante do que o nome Yeshua, ou Jesus, é a existência de um relacionamento pessoal, sincero e verdadeiro com o Messias, obedecendo aos mandamentos da Torá. Afinal, ensinou o Mashiach: se vocês me amam, guardarão meus mandamentos, como está marcado em Yohanan, João, capítulo 4, verso 15. Existem pessoas que usam o nome Jesus e obedecem aos mandamentos, enquanto existem pessoas que usam o verdadeiro nome Yeshua e são desobedientes. Logo, a salvação não está ligada a conhecer o nome verdadeiro, mas sim à obediência aos mandamentos da Torá. É importante dizer isto porque muitos grupos de judeus messiânicos fanáticos têm divulgado a seguinte heresia: quem pronuncia o nome Yeshua é salvo. Quem chama o Salvador de Jesus está condenado. Ora, a salvação não vem por meio da pronúncia do nome
em hebraico e aramaico, mas sim pelo novo nascimento, conforme ensinou o Mashiach em Yohanan Gimel, 1 João, capítulo 3. Por conseguinte, respeitamos o nome Jesus, mas preferimos usar o verdadeiro nome anunciado pelo Malach, pelo anjo do Eterno, Yeshua. Muito importante. Não é importante, é fundamental deixar claro, irmãos. Tá? Pessoas que anunciam grupos, um grande grupo que está marcado aí, que fala que o nome é tal. Nós vamos tratar dos nomes depois, tá, irmãos? Aliás, aqui já, tratando isso da melhor maneira possível, sem ofender as pessoas, sem criar atritos, de maneira nenhuma. Que o trabalho vai ser feito, vai ser ministrado de maneira coesa. Se você quiser continuar chamando Yeshua por algum outro nome, aí é um problema único e exclusivamente seu. Nós estamos aqui, na verdade, um compromisso com a verdade e tratamos isso da melhor maneira possível, ou procuramos tratar isso da melhor maneira possível. Para que tenham todos aí uma ideia, o Tzadok fez uma busca gigantesca, tá, irmãos? Com relação a esta obra que foi feita, né? Uma busca muito, mas muitíssimo apurada, né? A gente conhece o trabalho dele, uma das pessoas que a gente reconhece também o mérito daquilo que foi feito. Inclusive ele está, salvo engano meu, aí terminando o trabalho da Peshita, que será lançada em breve, cremos. Então vamos lá. Parte 2, dentro dessa parte 1, e nós vamos terminar em breve. Essa primeira parte de abertura será uma parte breve. Yeshua, Yeshu, Yahushua, Yahushua, Yehoshua ou Yashua. Qual o verdadeiro nome? E um outro que está sendo colocado aí, né? Yahusha. Né? Então, mais um para a galeria de vários nomes. Atualmente tem surgido muitos grupos que afirmam que Yeshua não é o nome do Mashiach. E daí a cada facção afirma que descobriu o, entre aspas, verdadeiro nome, existindo uma gama de nomes supostamente verídicos. Então, Yehoshua, Yashua, Yahushua, Yahusha, Yahushua, Yeshu, etc, etc. Faltou aqui, mencionei aqui o Yahusha. Entendemos que não basta inventar o nome do Salvador, visto que a imaginação humana pode criar dezenas de milhares de nomes. Faz-se necessário provar qual é o verdadeiro nome. Muitos que engendram vários nomes divagam e expõem teorias, porém nada provam. Iremos aqui agora provar e comprovar o verdadeiro nome de Mashiach, à luz dos elementos objetivos e científicos e não de fábulas humanas. A melhor forma de se descobrir o nome de Mashiach é compulsar, isto é, obrigar, submeter os manuscritos semitas, escritos em hebraico e em aramaico, da Brit Hadashah, isto é, da Aliança Renovada. Optamos por utilizar os textos em hebraico e em aramaico, porque estas eram as línguas faladas por Yeshua e por seus discípulos, como afirmam as próprias Escrituras. Em relação ao hebraico, citam-se as seguintes passagens. Então, Atos dos Emissários, Masei Shilehim, que nós lemos bastante nessa semana, diz assim: obtida a permissão, Shaul, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo, continua a parte, né? Em Masei Shilehim, Atos 22:2, nós temos: quando ouviram que Shaul lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou. Que o Eterno nos abençoe nesse sentido, para a leitura dos temas da Brit Hadashah. Bendito seja o Eterno que nos deu a Brit Hadashah, onde são contidas as palavras de Yeshua HaMashiach. Bem, quando Yeshua se revelou a Shaul na estrada de Damasek, Damasco, dirigiu-lhe a palavra em hebraico. Em Masei Shilehim, Atos 26:14, temos: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Shaul, Shaul,
Por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Logo, não há dúvidas de que Yeshua e seus discípulos, bem como Shaul, falavam a língua hebraica. Por outro lado, prestem atenção, vou chegar no parte do aramaico. Há registros nos evangelhos de que Yeshua também se comunicava em aramaico. Como diz, texto de Marcos 5,41, ou Mordecai 5,41, e tomando da menina, a mão da menina, disse-lhe, Talita Komi, que traduzido do aramaico é, menina, a ti te digo, levanta, ou levanta-te. Em Matitiahu 27,46, temos, Yeshua gritou, Eli, Eli, lamna shavactani, isto é em hebraico, isto é em aramaico, que significa meu Elohim, por que me abandonaste? Né? Tratando do início do livro de Tehillim, colocado por Davi Hameler. Pelos textos bíblicos referidos, não há dúvidas acerca de que o hebraico e o aramaico eram línguas faladas por Yeshua e pelos seus discípulos. Fato que é confirmado pelos especialistas. O historiador David Flusser desmistifica a ideia de que Yeshua era fluente apenas em aramaico, como se pensou por algum tempo, ressaltando que o hebraico também era a língua de seu domínio. Então, abre aspas, as palavras de David Flusser, as línguas faladas entre os judeus desse período eram hebraico, aramaico e grego em menor escala. O Evangelho de Marcos também contém algumas palavras em aramaico e foi exatamente isso que confundiu os teólogos. Hoje, com o descobrimento do pergaminho de Ben Sirá, isto é, eclesiástico, na coletânea do Mar Morto e nas cartas de Bar Kokhba, que ilumina mais profundamente os estudos das línguas nos dias dos sábios judeus, é aceitável que a maioria das pessoas nos dias de Jesus fosse fluente em hebraico. Esse é o David Flusser falando, tá, irmãos? Eu vou dizer o nome da obra. O Pentateuco foi traduzido para o aramaico para o benefício da classe mais baixa da população de Israel. As parábolas da literatura rabínica, por outro lado, foram todas escritas e ensinadas em hebraico, em todos os períodos da história judaica. Assim, não há base para assumir que Jesus não falasse hebraico, e quando somos informados em Atos 21:40 que Paulo falava hebraico, devemos valorizar mais esse tipo de informação. Fecha aspas. David Flusser, da obra de 1989, chamado Jewish Sources in Early Christianity, que em português são as fontes judaicas no cristianismo inicial, no início do cristianismo. Muito bem. Nós vamos para o final agora desse tema. É uma live curta, porque nós estamos fazendo a abertura desse assunto, e você vai ter mais desse assunto amanhã, onde nós vamos continuar a falar sobre os manuscritos do Mar Morto que foram achados em 1948 por um pastorzinho árabe, um adolescente, que achou em várias cavernas vários jarros de vários documentos. Eu tenho todos os documentos num livro, que eu comprei, um livro norte-americano, um livro que eu achei numa grande livraria lá de São Paulo, uns 4, 5 anos atrás, um livro maravilhoso, com todos os documentos, com fotos de todos os documentos dos rolos do Mar Morto, que evidenciam, inclusive, essa parte que nós estamos comentando sobre os apóstolos falarem em hebraico, também falarem em aramaico. Existe poucos registros a respeito disso, mas eles existem, como nós colocamos aqui. As palavras de David Flusser são palavras muito sensíveis, irmãos, e Baruch Hashem, que nós temos acesso a isso. Muito obrigado, irmãos, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Amanhã, então, você pode participar aqui do nosso chat, mas precisa participar do chat, ok? Para deixar lá shalom, deixa lá sua mensagem, você pode dizer de onde você é, precisa participar do chat para que você possa entrar no grupo das pessoas que irão concorrer a uma obra, que eu vou falar amanhã qual é a obra, que a Livraria Kedushá vai sortear
para aqueles que participarem amanhã da nossa mensagem, tá? E para você saber, a Livraria Kedushá, ela está lá no Instagram em @livraria Kedushá. É um brinde, é um prêmio, um presente que nós resolvemos dar para os irmãos. Nós estamos fazendo 2 anos de Livraria Kedushá e vamos sortear essa obra, tá? Teremos uma promoção também lá no Instagram, se você quiser participar conosco, e fique à vontade, ok? Sempre falo, aqui não é live para vender livros, então não vendo livros, aqui nós falamos da livraria só. Eu creio que em breve nós faremos algumas lives, talvez abriremos um canal específico para a Livraria Kedushá, para que a gente possa aí fazer trabalhos específicos sobre obras, tá? Aí a gente vai ter que fazer lives mesmo, né? Não será um podcast, ok? Meus amados irmãos, muito obrigado. Acompanhe a mensagem de amanhã, a mensagem número 119, então, onde você fará parte do sorteio. O Nome do Salvador, parte 2, baseado na obra Judaísmo Nazareno de Tzadok Ben Derer. Eu agradeço a todos aqueles que estiveram conosco. Baruch Hashem pela vida de todos os irmãos. Muito obrigado. Que o Eterno possa vos abençoar mais uma vez. Fico muito contente pelos irmãos terem participado, na verdade, desse tema tão importante, o nome do Salvador, e que esse tema possa abrir também, inclusive, os olhos espirituais dos irmãos. Só que, entretanto, contudo, todavia, o mais importante é o cumprimento de mandamentos, do que saber o nome verdadeiro, vamos pôr assim, entre aspas. Tá, irmãos? Isso é fundamental para nós. Um grande abraço. Voltamos amanhã, então. Encerramos a mensagem número 118. Acompanhe conosco a continuação amanhã no podcast Canal Fábio Pires, na mensagem número 119. Shalom, que o Eterno vos abençoe. Toda Rabá, Veovrachot, Beshem, Yeshua, HaMashiach.